Bom, turma, retomando o assunto de ontem, tá? Só mais uma, só para esclarecer, nós tínhamos aí na página 30 a primeira atividade que dizia assim: obtenha o resultado da expressão apresentada aplicando todas as propriedades da adição e especificando cada uma delas. Aí nós fizemos a correção aí. Qual seria a primeira propriedade? A primeira propriedade seria eliminar o elemento neutro, ou seja... É de alguém essa blusa? Não. Aí, eliminando o elemento neutro, quem que era o elemento neutro dessa expressão? Quem era? Valor zero, certo? Bom, eliminando o elemento, conforme está a correção ali abaixo, nós tiramos o número zero e aí fomos então fazer a segunda propriedade. A segunda propriedade era fazer propriedades associativa e comutativa. Está ali, ó, logo abaixo, comutativa e associativa. O que seria o associativo? Bom, seria juntar em parcelas que facilitassem os cálculos. Então aí a gente resolveu ali da seguinte forma: pegamos a expressão principal e juntamos em parcela 2.500 com 5.500, mais 300 mais 700, mais 1.200 mais 300, mais 20, mais 80. E aí logo abaixo, o que fizemos como terceira propriedade? Somar. Aí juntando 8.000 mais 1.000 mais 1.500, mais 100, tivemos um total de 10.600. E assim nós vimos as três propriedades aí, certo? Logo em seguida, tínhamos aí o segundo exercício da apostila na página 30 também. Bom, aí então ficou assim, ó, nós tínhamos o gráfico a seguir representa a quantidade em massa, quilogramas, de fruta colhidas em um sítio de um mês de outubro. E aí nós tínhamos um gráfico lá, ó, um gráfico que dizia as quantidades, né, de colheita, né, no caso em quilo, e tínhamos também quais frutas eram, né? E aí embaixo, logo abaixo, estava escrito assim, ó, calcule a quantidade total em quilogramas de frutas colhidas no referido mês. Bom, aí está lá do outro lado, né, o segundo exercício, e aí a gente fez lá, pedi para vocês usarem a forma associativa. E aí então, como que ficou? Dividimos em duas parcelas, né, fazendo da seguinte forma: 250 mais 150 mais 100 mais 200, que é igual a 700 o quê? Quilos de fruta. Bom, esses números nós tiramos aí do gráfico. E agora nós vamos para o terceiro exercício, que diz assim, ó: de maneira simples, o pixel pode ser entendido como o menor ponto que forma uma imagem digital. Assim, um conjunto de pixels forma uma imagem inteira nos monitores de computador e nas telas de televisores HD. Quanto maior for a contagem de PPI, maior a qualidade da imagem. Na tabela apresentada está listado a quantidade de pixels por resolução de um televisor. Bom, aí a gente tem lá uma tabelinha onde está escrito resolução e quantidade de pixels. A primeira pergunta, aí a gente tem lá os números, vocês vão olhar aí na apostila, e aí depois a gente tem lá a primeira pergunta: qual é a quantidade de pixels que o modelo 4K possui
a mais que o HD? Bom, vocês vão olhar a tabela e vão responder. Segunda pergunta: qual é a quantidade de pixels que o modelo Full HD possui a mais, né, que o HD WXGA? Mesma coisa, olhou a tabela, nós vamos fazer o quê? Então, a primeira pergunta, nós vamos utilizar que operação? Operação de menos, exatamente, a de subtração. Na segunda, na B, também nós vamos utilizar o quê? Subtração, certo? E a C diz assim, ó: qual é o modelo que possui a maior quantidade de PPI? Bom, analise a tabela e responda, ok?